Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 9º tema, onde estamos estudando nessas 13 lições o livro do Evangelho de Marcos. Nós estudamos até aqui, pessoal, os 10 primeiros capítulos e hoje nós vamos estudar o capítulo 11 e um pouquinho do capítulo 12 com o tema Controvérsias em Jerusalém. Nos 10 primeiros capítulos nós estudamos 3 anos e meio do ministério de Cristo e agora, nos últimos capítulos, a narrativa ela desacelera e agora nós temos aí quase uma semana narrada em Jerusalém da vida de Jesus. Então vamos aprender muitas coisas, Jesus vai nos falar muitas coisas através dessas mensagens que foram ditas originalmente lá para os fariseus daquela época. Beleza, pessoal? Hoje nós teremos a participação aqui do Alexandre e do Marcos André. Peço oração pelo nosso irmãozinho Ricardo. Ricardo tá complicado nas batalhas, nas lutas da vida dele lá, pessoal, e ele vai ficar um tempo aí fora, mas se Deus quiser ele pediu férias, né? Férias tem prazo para terminar, mas oremos aí para que Deus, né, conduza o nosso irmão e fortaleça ele, resolva lá os pepinos que tem para resolver. Beleza, pessoal? Nós teremos também a sua participação através dos comentários e eu volto também lá no final com as perguntas para consideração. Fique alerta, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, acionar o sininho para você ficar sempre ligado e alerta aí nos novos vídeos que vamos lançar e vamos concluir aqui, né, esse ministério aqui sobre o Evangelho de Marcos. Beleza, pessoal? Então chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, é o momento de nós conferirmos então o seu comentário, a sua participação aqui. Lembrando que o nosso vídeo é capitulado, então você pode escolher aí qual parte da lição você deseja estudar. Mas fique conosco, confira aqui conosco as Olimpíadas dos Comentários. Temos aqui no pódio a Regiane Alves, a Diana Rodrigues e o Genésio Mioto, os três aí marcando presença. Nossos vídeos são lançados todos os sábados às 13 horas. Na medida do possível, mas estamos aí dentro da agenda. E vamos conferir então aqui, temos vários comentários hoje aqui, pessoal. Regiane Alves diz assim: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. A semana, a lição trouxe um assunto muito atual. Em uma sociedade que tudo se torna motivo para o divórcio, Jesus não respondeu o que os que indagavam queriam ouvir. E sim, trouxe a vontade de Deus, não é a vontade humana. A colocação do Alexandre sobre o dia feliz também é muito atual. Muitos de nós, não só as crianças, vemos o sábado como um fardo, um tédio. Bem ao contrário do que Deus nos ordenou, do que Deus nos deixou, na verdade, né? O Marcos falou de algo que tinha um pouco de dúvida sobre a diferença entre galardão e salvação. Vou estudar mais sobre esse assunto. Obrigado, irmãos, vocês são uma bênção. Que legal, Regiane Alves. Valeu pelo comentário e que legal, né? Ela conferindo aqui cada parte do vídeo, trazendo aqui um resuminho. A Diana Rodrigues diz assim: feliz semana, feliz sábado, irmãos. Genésio Mioto, olá pessoal, hoje vamos estudar a lição Controvérsias em Jerusalém. Bom estudo a todos. Temos aqui também a Helenice Maria, que bom que hoje pude ver vocês e assistir bem cedo. Melhoras aí para o nosso irmão Ricardo. É isso aí, Helenice, ore por ele. Ore por todos nós, né, o Ministério Entre Linhas aqui, mas graças a Deus, Deus vai cuidando da gente. Valdenice Martins Cerqueira, de Presidente Prudente, diz assim: olá, meus irmãos e amigos do canal Entre Linhas. Deus conduzindo tudo, abençoando sempre o quarteto, Lúcio, Marcos, Alexandre e o Ricardo, que será protegido pelo nosso Salvador. Amém. Melhoras aí ao nosso professor Ricardo. Amo todos vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Coração, coração, coração. Hashtag sempre vou até o final. E a Valdenice deixa o hashtag CCC curtido, comentado e compartilhado aí nos grupos de WhatsApp, para a família, fala assim, ó, ouça esse canal, pessoal, estudem, nós estamos estudando o livro de Marcos, que legal, e aprendendo, né, as fases do ministério de Jesus, né, e hoje vamos entrar em mais uma fase bastante importante, a reta final aí do ministério de Jesus. Deixa eu continuar aqui. Temos aqui também o Paulo Roberto de Souza, boa tarde, irmãos, feliz sábado, Paulo Roberto. Canal Lições Fortes da Bíblia, né, que é o Gerson e a Carmen, se eu não me engano. Olá, meus irmãos, feliz sábado e abençoada semana de estudo. Não deixou aqui o nome, mas estou tentando lembrar.
Luzilene Araújo. Luzilene diz assim: olá, queridos do canal Entre Linhas. Quem puder orar por minha irmã é a Lúcia. Minha xará, a Lúcia. Ela está precisando muito, muito mesmo. De já eu agradeço. Deus abençoe todos vocês. Então coloque aí a Luzilene pedindo oração pela irmã Lúcia, irmã mesmo dela. Que Deus conduza aí nessa batalha dela. Durante a semana, quando a gente ouvir esses comentários, a gente vai lembrando, né, de orar aí para que Deus esteja aí fortalecendo a irmã Lúcia. Rosana Pereira, boa tarde, muito bom. Essa próxima lição do Evangelho de João promete. Marcos foi bem direto, mostrando sem rodeios quem é Jesus e o que veio e o exemplo a seguir. Maravilhoso. Shalom, a Rosana diz aqui, né? Joivaldo Santos também sempre deixando aqui a sua impressão. Boa tarde de sábado, queridos irmãos. Hoje teve Santa Ceia. A nossa abençoada irmã Luciana foi ordenada anciã aqui na igreja. Bom estudo para todos nós. Obrigado, Joivaldo Santos. Um abraço aí para a sua comunidade cristã, onde a gente pratica, onde as pedrinhas são lapidadas. Vamos viver em comunidade, povo. Não se isolem. Crispim Elcio. Feliz sábado, amigos. Já receberam o cuspe santo de Jesus? Já foram sapecados no fogo? Essas são as perguntas do nosso irmão Crispim Elcio. Coloca as respostas aqui também, né, Crispim? Hilda Pinheiro, feliz semana, amada família entrelinhaniana. A Hilda é a mãe do nosso querido Ian, que também é fãzaço do nosso canal aqui. José Facêncio diz assim: 8º estudo da lição. Boa tarde a todos. Que Deus continue abençoando a equipe, especialmente os nossos lindos meninos maravilhosos, necessários e absolutos. Orando aí pela recuperação do nosso querido Ricardo. Ótima e abençoada semana para todos nós. De novo, fui até o final. Isso aí, Josefa, até o último lá, até aparecer as imagens do quarteto lá, né? A caricatura de nós 4 lá no finalzinho. Valeu. E continue orando pelo Ricardo, pessoal. Precisamos, né, fortalecer esse nosso irmãozinho. Edilza Nascimento, bom sábado e boa semana. Vídeo curtido e compartilhado. Valeu, Edilza, parceira. Lucimi Pereira. Tarde, fui até o fim pela TV, amém, o tempo voa. E o Lúcio, já viramos a metade da lição, já foi. Essa, entre linhas, é tudo de bom. Deus nos ajude a sermos discípulos de Cristo. Que um dia, quando Jesus voltar, Ele nos dê a vida eterna. Por Ele pedimos e agradecemos. Amém. Oremos também pelo Ricardo. Deus o sare. Bons finais de semanas, bons sábados e boas semanas a todos nós. Lucimi Pereira. Valeu! Temos ainda, pessoal, tem muitos comentários aqui. Pessoal participando bem, é legal. Eu vou gravando aqui o que eu consegui ler, né? Eu gosto dessa parte. Maria Eloíde de Souza. Bom dia, irmãos de Cristo. Hoje é domingo de manhã, acompanho-os durante toda a semana. Deus abençoe. É isso aí, Maria, né? Ela vai lendo uns poucos da semana. Eu ouço o vídeo, pessoal, sem brincadeira, quase uma vez por dia eu ouço. Porque eu saio para pedalar, saio para caminhar, vou para o trabalho, eu vou ouvindo assim para tentar fixar, meditar no que a gente reflete aqui nas palavras, nos estudos. E temos aqui também a Célia Antônio Coelho. Boa tarde, muito bom estudar a lição com todos vocês. Deus abençoe. Eu peço que ore pelos meus 4 filhos que estão fora da igreja. Olha só. E o Casimiro já colocou lá, vamos orar e deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho. Legal, hein? Então, Célia Antônio Coelho está clamando pelos 4 filhos fora da igreja. Pessoal, vamos orar porque são escolhas, Célia. Eu tenho um amigo também que, né, tem um filhinho muito legal, muito inteligente, também cresceu, está fora da igreja, começa a seguir o Pirula, começa a seguir a Santa Madre Ciência e só o Espírito Santo porque a gente tem que se humilhar diante da eternidade, do eterno, né? Então tem que humilhar nossa mente, submeter humildemente para a gente poder enxergar, né, além da nossa grandeza. Ela diz assim: eu gostaria de ver como Jesus me vê e ver o mundo com o olhar de Jesus. CCC, curtido, comentado e compartilhado. É o desejo de todos nós, né? Podermos olhar para as pessoas e vê-las como Jesus as vê, como Jesus me vê. É isso aí, Célia. Força e fé, minha irmã. E que Deus abençoe os 4 meninos, os 4 filhos. O Casimiro aqui
né? Em Gracias Casimiro Canducha, se Jesus fizesse esta pergunta para mim, duas coisas: saúde e sabedoria do entendimento da sua palavra divina. É a resposta, ó, o Casimiro foi até o final e deixou aqui a resposta que eu pedi para quem quisesse compartilhar o que você pediria para Jesus. A Beth Souza de São Paulo, saudade de estudar a lição com vocês, entre linheiros. Esses últimos dias foram muito trabalhosos e hoje culminou no sepultamento da amiga e da irmã em Cristo. Mas, felizmente, o nosso maravilhoso e grande Deus, até para a morte tem solução. É isso aí, Beth Souza. Esse é o velório de um cristão. É um velório de esperança, um velório de saudade da partida, da pausa, né? Mas a gente sabe, não tem nada de, ele está lá do lado de Deus, Deus chamou ele porque ele é especial. A gente sabe, está dormindo no pó e ouvirá o som da trombeta e será despertado. Amém. Hashtag CCC, Beth Souza diz, fui até as figurinhas, foi até o finalzinho, tá vendo? Tem lá a nossa caricatura. Semana passada não comentei, mas eu curti e compartilhei. Ô, Beth Souza, valeu pelo carinho. Temos aqui também Vera Simões. Obrigado, irmãos, por nos ajudar com o estudo da lição. Ajuda muito na compreensão da palavra de Deus, né? Maravilhosa essa lição. Sandra Bittar. Sandra, hoje vai dar tempo de eu ler seu comentário. Ei, menino! Espero que todos estejam bem, especialmente o Ricardo. Aqui ainda estamos, aqui nos States. Com as bênçãos de Deus, na próxima semana estaremos aí no Rio de Janeiro. A lição, como sempre, nos traz muito conhecimento e oportunidades de profundas reflexões. A questão trabalhada pelo Lúcio no final da lição, onde Jesus nos pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Eu respondo o momento que vivi. Antes da pandemia no Covid-19, eu vi uma propaganda em um ônibus sobre um livro. E em destaque estava a pergunta: se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, o que você mudaria? Confesso que a pergunta bateu forte. E agora, juntando com a questão colocada na lição, gostaria de juntar as perguntas e responder que o que eu realmente gostaria é que não acontecesse lá não acontecesse lá no céu o que deu início ao grande conflito. Imagino como seria tudo, né? E percebo que é inimaginável o que viveríamos, como também é inimaginável o que viveremos na eternidade. E aí vem outras questões. Vocês já pararam para pensar, para refletir sobre o que é a eternidade? O que estamos fazendo da vida? Qual o nosso propósito? Olha, Sandra Bittar, são perguntas chaves, né, para a existência, pessoal. A lição nos alerta para muitas questões que nos remete às nossas prioridades. Muito agradecida por estudar a lição com vocês. Hashtag fui até o final. Deus abençoe a todos. Realmente, responder essas perguntas aqui da lição que a Sandra trouxe é muito importante, pessoal. E é importante que a gente tente passar isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, né? Infelizmente, essa semana nós perdemos mais um jovem lá na universidade. Já é o segundo, né? Já faz uns 6 anos atrás a gente perdeu um jovem para depressão, para ansiedade, né? E ele se foi. Um jovem, era adolescente, ele estava no ensino médio técnico. E a semana passada, agora, um menino, 24 anos, né, com muita saúde, mais saúde física, né, mas a mental é difícil, né, e infelizmente o perdemos. Então, assim, aí a gente fica, né, poxa, eu ainda não cheguei, eu dei aula para ele num outro período, que ele estava fazendo um outro curso ainda, e é um menino muito bom, um menino bem tranquilo, sabe? E a gente fica pensando, né, por que as pessoas sofrem tanto nisso, né? A dor, aquela dor imensa. E essas perguntas, elas nos ajudam muitas vezes a lidar com essas dores, sabe? Qual que é o propósito da minha vida aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ó, vou repetir as perguntas aqui. Ó. Vocês já pararam para pensar, refletir, né? O que é a eternidade? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual o nosso propósito? É importante que a gente faça os nossos jovens refletir nisso, porque essa geração é uma geração sem propósito, é uma geração que não precisa lutar, porque tem a inteligência artificial, porque tudo é acessível. A minha geração lá de 80, a gente teve que trabalhar, lutar por muitas coisas para conquistar, para construir. Mas a nova, né, eu não tinha iogurte em casa, pessoal, então eu tinha que lutar para ter iogurte de vez em quando em casa. Então assim, era uma vida mais batalhada, mas que dava o sentido da batalha. E essa geração é fácil, né? Os pais vão lá no mercado, né? Então, a economia estava né, um pouco mais estável, e aí a geração tem comida todos os dias, 3, 4 vezes na mesa, e a vida está meio fácil, está meio sem sentido, pessoal. Nossos jovens estão passando por
problemas muito sérios, pessoal. Mas vamos lá, né? Eu me alongando aqui até nos comentários. Vamos lá. Mas oremos pelos nossos jovens, já que a gente está aqui no momento de oração também. Carlos Simões, último comentário de hoje, pessoal. Marcos falou uma coisa muito importante, que nós estudamos e aprendemos a Bíblia, mas nós precisamos aprender a viver a misericórdia e a graça que nós encontramos na Bíblia. Exatamente, Carlos. A Bíblia é feita para ser estudada e praticada. Valeu, pessoal, pelo carinho, valeu pela colaboração nesse vídeo. Lembre-se da oração, pelos filhos, filhas, pelas irmãs, a Lúcia, que eu lembrei o nome, e de muitos outros que sempre pedem pela família e vida espiritual. Oremos nesse momento, ó Pai, nessas intenções, como também na intenção de que o Espírito Santo agora conduza o Alexandre, o Marcos, a mim lá no final, para que, e a você que vai ouvir, para que possamos estar em harmonia com o Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Ainda estamos com aquela força de viver, aquela força de lutar, Senhor. Nos ajude nas nossas batalhas diárias. Ajude agora o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, nas suas batalhas, e que as palavras aqui vamos meditar em momentos especiais da vida de Cristo, do ministério dele em Jerusalém, ó Pai. Nos ajude a aprender essas lições e nos ajude a praticar com os nossos irmãos e também, Pai, nos ajude a compartilhar com aqueles que estão próximos, precisando de um propósito, precisamos de entender o sentido de uma eternidade. Por favor, nos use humildemente. Somos um monte de pó, pecadores, tendenciosos, orgulhosos, mas queremos, ó Pai, humildemente nos colocar em Tua sagrada presença, para que o Senhor nos conduza e nos humilhe, segundo a Tua infinita graça. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, uma alegria, uma satisfação estar aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Uma lição de livro, uma lição dos Evangelhos, uma lição que tem sido de muito crescimento para mim. Espero que tenha sido e esteja sendo de crescimento para você também. Na lição de número 9, o título que nós encontramos é Controvérsias em Jerusalém. E é interessante a gente lembrar a estrutura do livro de Marcos. Até ali pelo capítulo 8 nós temos um constante questionamento. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa resposta vem com Pedro falando: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és Jesus, o Cristo. Em outro momento nós temos essa resposta vindo novamente na transfiguração, quando Jesus revela sua divindade, sua majestade diante de alguns discípulos. E a partir do capítulo 8 e 9 ali nós temos a preparação dos discípulos para o ministério. E agora, do capítulo 11 em diante, nós temos a caminhada de Jesus em direção à cruz, e depois da cruz em direção ao céu. Nós temos Jesus saindo do norte, da margem do Mar da Galileia. Ele vem vindo em direção ao sul, se aproximando de Jerusalém, nos capítulos 8, 9, 10. E aqui no versículo 11, no capítulo 11, finalmente Jesus chega em Jerusalém. E é uma confusão de emoções, e é uma confusão de sentimentos. Vamos caminhando pela lição de sábado, e vocês vão caminhar comigo até a lição de terça. O verso para memorizar diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Preocupação com o perdão vai atravessar essa lição da semana, e atravessa essa questão em alguma medida o Evangelho de Marcos inteiro, Quando Jesus fala: perdoados estão os seus pecados, quando Jesus cura e perdoa pecados, e quando Jesus atua num ministério cujo objetivo era o perdão dos pecados da humanidade. O capítulo 11 é um capítulo de controvérsias também. É um capítulo em que Jesus é inquirido pelos fariseus, pelos sacerdotes,
em que Jesus desafia a autoridade religiosa. É um capítulo em que Jesus não tem mais receio e finalmente pode ser chamado, nesse momento do seu ministério, ele pode ser chamado o Filho de Deus. Ele pode ser chamado como o Messias. A lição de domingo está lá no começo de Marcos e marca a entrada triunfal. E aqui vem aquilo que eu dizia, na lição de domingo, está lá em Marcos capítulo 11, versículo 1 a 15, aquilo que eu dizia da contradição. Porque esses capítulos finais de Marcos, eles passam em pouco mais de uma semana. Era a véspera de Páscoa. A cidade de Jerusalém estava cheia. Vinha gente de toda a região da Judéia. Mas vinha judeu de outras regiões do mundo, do Império Romano também. Então Jerusalém era uma cidade que multiplicava o seu tamanho na época da Páscoa. E é justamente nesse momento que Jesus está lá. Vamos imaginar que muita gente que tinha ouvido de Jesus em outros lugares, que tinha presenciado milagres em outros lugares, estava em Jerusalém agora. A Páscoa, ela era o momento dos sacerdotes afirmarem a sua autoridade diante do povo judeu de diferentes regiões. Mas é o lugar deles terem essa autoridade também, é o momento deles terem essa autoridade também desafiada por Jesus. E esse desafio começa lá com Marcos, capítulo 11, verso 1. Quando Jesus entra na cidade, de uma forma extremamente simbólica, assim como o rei Salomão entrou montado no jumento. Jesus entra aqui montado sobre um jumentinho que ninguém mais havia montado. São depositados ramos de palmeiras, flores no caminho. As pessoas estendem suas capas para que o jumentinho passe por cima. E Jesus é aclamado rei aqui. O que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia, que está lá em Zacarias 9, versículo 9 até 10, em que o profeta Zacarias profetiza a vinda do rei. E profetiza que esse rei viria montado sobre um jumento. Jesus está aqui apresentando-se diante de Jerusalém, mas apresentando-se também diante de todo o povo de Israel, judeu, todo o povo judeu, não de Israel, Israel não existia mais nessa época, mas diante de todo o povo judeu que estava reunido em Jerusalém, como o Messias. Ele passeia pela cidade, ele vai até o templo, era tarde, o templo estava fechado, e ele vai embora. É interessante porque esse primeiro dia, essa primeira aparição de Jesus em Jerusalém, dá a impressão que ela tem um anticlímax. Porque Jesus entra na cidade montado no jumento, é aclamado, é ovacionado, o povo louva, ele vai ao templo, e quando se espera que esse Jesus vai começar uma revolução contra os romanos, quando se espera que esse Jesus vai tomar uma coroa sobre sua cabeça, vai tomar o trono de Herodes, quando se espera o que vai acontecer, o anticlímax, Jesus se retira, termina o primeiro dia. Segundo dia, Jesus vai em direção à cidade e ele passa por uma figueira. Essa figueira tem muitas folhas. Jesus amaldiçoa essa figueira porque ele se aproxima esperando fruto. A figueira não tinha fruto. Jesus amaldiçoa essa figueira para que ninguém nunca mais coma do fruto dessa figueira. Essa história está lá em Marcos 11, capítulo 12 até 26. Da figueira nós temos a cena de Jesus indo até o templo e agora encontrando o templo aberto. E quando ele chega no templo, uma cena inusitada. Jesus tem uma ação firme de autoridade e de violência. Jesus vira as mesas dos cambistas, dos vendedores de pombas,
expulsa os comerciantes do pátio do templo. Por que era importante isso? E o que Jesus fala aqui? A minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês fizeram dela um covil de salteadores. Ele expulsa os mendigões do templo. E por que é importante Jesus falar casa de oração para todos os povos? O lugar no pátio aonde esse comércio estava sendo feito é o lugar que era previsto para a presença dos estrangeiros, dos gentios, que se convertiam ao judaísmo. Então, esse comércio que acontecia no templo era um comércio que impedia a chegada dos gentios para favorecer o lucro de uma elite religiosa que estava interessada no comércio do sacrifício, no comércio do perdão, em alguma medida. Percebe como é significativo? A elite religiosa impedia o gentio de chegar e vendia o perdão para aquele que precisava do perdão. E Jesus, aquele que traz o perdão, aquele que era o alvo da representação do sistema sacrificial do Antigo Testamento, estava ali restaurando e purificando o templo. Quando ele sai da cidade, a figueira está seca. Achei interessante, nós temos então a cena da figueira, a expulsão dos vendilhões, a cena da figueira. E a metáfora é clara aqui. A figueira representa o povo judeu. A figueira representa o próprio templo. A figueira representa o sistema religioso que estava estabelecido. Um sistema bonito, um templo bonito, suntuoso, com muitas folhas, mas que não produzia fruto. O juízo que cai sobre o templo, quando Jesus expulsa os vendilhões, que cai sobre os vendilhões, ele é simbolizado pelo juízo que cai sobre a figueira. A figueira seca. A religião do sistema sacrificial secou também, porque não produzia fruto mais. Mas é interessante porque segue o texto, os discípulos ficam impressionados, falam para Jesus: olha, a figueira secou. E Jesus fala: nossa, se vocês tiverem fé, vocês vão mandar uma montanha sair de um lugar e para o outro ela vai. Logo depois Jesus fala sobre o perdão, e Jesus fala o verso para memorizar finalmente: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Perdoar como caminho para ser perdoado. Olha como é simbólico Jesus falar aqui sobre perdão. Ainda havia esperança de perdão para aqueles comerciantes do templo. Ainda havia esperança de perdão para os sacerdotes, para os fariseus, para os saduceus. Havia ainda esperança de perdão. Caso eles não aceitassem o perdão, caso eles não se arrependessem, o destino seria como o da figueira, secar. A figueira é aqui um ato profético também, anuncia o juízo que viria sobre aqueles líderes religiosos. O aspecto da venda dos animais no templo, da venda do perdão, ele é significativo na fala de Jesus também. Conceda o perdão de graça, ofereça o perdão para que você seja perdoado. Olhando para os líderes religiosos, para que vocês sejam perdoados, ofereçam o perdão. Franqueiem o acesso ao templo, que seja chamada casa de oração para todos os povos, que o gentio tenha acesso, que não seja um lugar onde se vende o perdão, onde se comercializa o perdão, na forma dos animais sacrificados ali.
Acho muito legal o último parágrafo. Na verdade, as duas últimas frases ali do último parágrafo da lição de segunda-feira. Diz assim: em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a figueira, mas purificou o templo, ações opostas. A ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus. Essa ação significaria o fim do significado dos serviços do templo, que se cumpririam em Cristo. Aqui é fim no sentido de término, mas é também fim no sentido de finalidade. Os sacerdotes que procuram matar Jesus porque ele restaurou o templo, é os sacerdotes que queriam preservar o sistema sacrificial. Os sacerdotes que procuram matar Jesus querem fazer e vão acabar fazendo não a realização do objetivo do seu intento ali de apenas matar Jesus, de manter ou de preservar o sistema sacrificial, mas eles vão conseguir acabar com todo o sentido do sistema sacrificial, porque o tipo encontra o antitipo, não é mais necessário o sacrifício depois que Cristo foi morto. Eles acabam cumprindo o seu propósito. Queriam matar a ovelha, mas matam o Cordeiro de Deus. É uma cena de ironia aqui, de uma ironia muito forte. A gente não chegou no término da lição ainda. Vocês têm mais 3 dias de estudo com Marcos André. A gente se vê na semana que vem. Os últimos dias. Estamos chegando no ponto auge da segunda parte do Evangelho agora. Se na primeira parte nós temos como auge a cena de Jesus no Monte da Transfiguração apresentando sua divindade, no segundo corte nós temos Cristo na cruz, entregando sua vida e sendo elevado na cruz diante dos homens, como a serpente foi erguida no deserto. E depois um terceiro ponto alto, que é a assunção de Cristo aos céus. A gente se vê na semana que vem, mas vocês ficam com Marcos André ainda. Tchau, tchau e até mais. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo da lição a partir da lição de terça-feira, que tem o título Quem disse que você poderia fazer isso? Essa pergunta é uma pergunta que foi feita pelas autoridades, pelos sacerdotes de Jerusalém a Jesus. A Bíblia não narra com essas palavras, aqui é uma paráfrase feita pelo autor, mas nós encontramos no texto bíblico uma pergunta exatamente igual a essa, com palavras diferentes, né? Então eles chegam para Jesus e perguntam, questionam de onde vem a autoridade dele. Quem disse que você pode fazer isso? Foi Deus que te deu autoridade ou a sua autoridade vem dos homens? Você é rei por acaso? Você tem alguma autoridade humanamente falando? Se Jesus respondesse que a sua autoridade vem de Deus, provavelmente ele seria ridicularizado, porque os levitas eram descendentes da tribo de Levi, enquanto que Jesus era descendente da tribo de Judá, ou seja, ele não tinha participação nenhuma no serviço do santuário, no serviço do templo. Eram os levitas que tinham essa autoridade. Por outro lado, Jesus, como um ser humano, ele não era nenhuma autoridade, ele era apenas um filho de carpinteiro, ele era apenas uma pessoa comum. Então, qualquer resposta de Jesus poderia ser considerada por eles como uma blasfêmia, ou Jesus poderia ser desmerecido ali na frente dos seus ouvintes, e talvez fosse esse o objetivo, né? O autor até diz aqui que o objetivo deles era prender Jesus, provavelmente acusá-lo de blasfêmia, ou então acusá-lo de rebeldia contra o Império Romano, né? Jesus enxergou então essa armadilha e devolveu a eles uma pergunta. Olha, eu vou responder a vocês depois que vocês me responderem o seguinte: o batismo de João Batista é dos homens ou é de Deus? De onde vem a autoridade do batismo de João Batista? João Batista, sim, era levita. Ele poderia, sim,
reclamar o papel de levita, mas ele se afastou do santuário, né? Ele se afastou ali da linhagem sacerdotal ou do serviço do santuário, né? Do serviço sacerdotal, e foi pregar no deserto. Ele era reconhecido pelo povo como um profeta de Deus, porém as autoridades não reconheciam isso publicamente, porque ele pregava contra eles, ele falava: vocês são raça de víbora, vocês são corruptos. Então, qualquer resposta que eles dessem nesse sentido causaria problemas para ele, porque se eles aceitassem a autoridade de João Batista como sendo divina, eles estariam aceitando que eles eram sim raça de víbora, corruptos e tudo mais. Por outro lado, se eles aceitassem que João Batista era apenas um ser humano, um louco ou um autoproclamado profeta, eles estariam indo contra o povo. João Batista era muito popular, especialmente após a sua morte, ele se tornou muito popular. Então, diante disso, os líderes ali se recusaram a responder Jesus, o que deu a Jesus também o direito de não dar nenhuma resposta a essa pergunta. Ele entendeu que não havia nenhum tipo de questionamento válido, nenhum tipo de questionamento que pudesse ser relevante para a salvação daquelas pessoas. Eu vou falar mais um pouco sobre isso para frente, né? Por que Jesus se recusa a responder a alguém? Jesus está na presença da pessoa, a pessoa está questionando Jesus, e Jesus se recusa a responder a essa pessoa. Será que Jesus não tem interesse na salvação dessa pessoa? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Na outra pergunta que nós encontramos aqui, ainda na parte de terça-feira, o autor pergunta: em lugar de responder aos líderes, que parábola Jesus contou para adverti-los? Que efeito isso teve? Nós lemos Marcos capítulo 12, dos versos 1 a 12. Então Jesus contou uma parábola sobre uma vinha, sobre uma lavoura onde deveriam produzir ali uvas, né? E então essa história ela tem um paralelo com Isaías no capítulo 5, quando Isaías conta uma parábola vinda da parte de Deus a respeito de uma vinha, de uma plantação. Deus disse: eu plantei uma vinha e cerquei, trouxe todo tipo de suprimento que ela necessitava, né? Falando ali do povo de Israel. Então todos reconheceram o paralelo, especialmente os líderes que estavam ali. Eles conheciam muito bem as profecias de Isaías, conheciam muito bem o livro do Antigo Testamento, né, os livros do Antigo Testamento, e, portanto, imediatamente fizeram relação entre a vinha e eles mesmos, que eram o povo de Deus naquele momento, se reconheciam como povo de Deus naquele momento, né? Então, a história se desenrolou de uma forma bastante incomum. Então, era muito comum no passado você arrendar a sua terra e a pessoa que pegasse a sua terra para trabalhar deveria dividir o lucro com você, né? Mas nesse caso aqui, quando o dono da terra foi requerer a sua parte, o seu direito pela terra, ou seja, a sua parte na produção da vinha, então eles começaram a agredir os seus emissários. Todas as pessoas que eram enviadas eram agredidas, e finalmente ele enviou o próprio filho, que foi morto. E eles tinham uma lógica que não cabia dentro das leis, né? Se nós matarmos o herdeiro, nós vamos ficar com essa terra para nós. Mas isso não cabia dentro do aspecto legal daquela época. A terra deveria ir para o parente mais próximo e não para aqueles que faziam uso da terra, né? Então, a parábola ela foi reconhecida pelos ouvintes, por aqueles que estavam ouvindo, como sendo uma parábola contra eles, né? Então, nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Então, Jesus não deixou, apesar de deixá-los sem a resposta que eles buscavam, Jesus deu uma resposta à altura. Jesus usou a própria Bíblia, usou uma história conhecida da Bíblia para alcançar as pessoas que estavam ali. Então, a parábola é uma advertência cheia de amor. Jesus se aproximou deles, né, na sua linguagem, na sua forma de falar. Jesus se aproximou deles para que eles pudessem compreender. Então, não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender e mudar, né, de rumo e aceitar Jesus, mas outros não.
isso acontece com qualquer trabalho missionário que nós fazemos, né? Imagine Jesus, o pregador dos pregadores, né, inspirado pelo Espírito Santo, como ninguém consegue ser inspirado pelo Espírito Santo como Jesus foi, e ainda assim a sua audiência recusava aquilo que ele dizia. Ele foi rejeitado pela maioria esmagadora. Imagina nós, na nossa simplicidade, tentando falar com as pessoas. Nós vamos ser rejeitados também. Então, nós não devemos desanimar do resultado do trabalho missionário por aqueles que rejeitam. Nós devemos ter foco naqueles que estão aceitando, né? Na parte de quarta-feira, o foco também no trabalho, né? Porque o trabalho é que nos molda, o trabalho é que vai nos preparando para a eternidade. Então, o maior beneficiado no trabalho missionário, no trabalho de levar a mensagem de Deus, sou eu. Então, quando Deus me chama para trabalhar, Ele está me salvando, salvando a minha família, salvando aqueles que estão próximos de mim, né? Tem a história de Noé, que foi o pior missionário de todos, porque não conseguiu converter ninguém, mas ele salvou a sua família. Já pensou se no final da sua caminhada, no final da sua trajetória de fé, você puder dizer assim: eu e a minha família servimos ao Senhor e estaremos na eternidade? É o que todos nós buscamos, né? Na parte de quarta-feira, então, nós temos o título Deveres Terrenos e Resultados Celestiais. E aqui o autor nos pergunta o que ocorreu nesse relato de Marcos capítulo 12, versos 13 a 27, e que verdade Jesus ensinou. Então Jesus foi questionado por fariseus, por herodianos e por saduceus. Fariseus, eles eram o grupo religioso mais numeroso nos dias de Jesus, e eles praticamente dominavam o templo, né? Eles eram ali os mais importantes no templo. Os herodianos, eles eram como se fosse a guarda de Herodes, eram uma guarda civil. E os saduceus, eles eram um grupo um pouco menor, eram importantes também politicamente no templo, e eles tinham uma característica que eles não acreditavam na maioria dos livros do Antigo Testamento, na Bíblia que era usada no templo naquela época. Eles acreditavam apenas nos livros de Moisés como inspirado. Os demais livros eram considerados livros apócrifos, né, de livros não inspirados por Deus. E por isso eles não acreditavam na ressurreição, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Então, os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudesse usar para condená-lo. Nesse momento, eles questionaram Jesus a respeito do pagamento de impostos, se deveriam ou não pagar impostos a César ou ao Império Romano, né? Então, Jesus pegou uma moeda, pediu uma moeda, né, mostrou a face que estava na moeda, e era a face de César. Então ele disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então essa resposta ela foi convincente, né, do ponto de vista de que eles estavam vivendo sob o domínio romano e por isso deveriam pagar os impostos romanos, e ao mesmo tempo ele declarou que Deus também tem requisitos que precisam ser cumpridos. Então Jesus respondeu a eles que eles deveriam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele ofereceu instruções profundas sobre a responsabilidade do cristão com o governo. Aqui tem um texto do livro Desejado de Todas as Nações que diz assim: Jesus declarou que, uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deveriam prestar-lhe o apoio que lhes era exigido, no que não estivessem em oposição a um dever mais elevado. Deveriam ser primeiramente leais a Deus. Então, o que Jesus disse? Olha, desde que vocês não entrem em contradição com a lei de Deus, ou seja, prestem o culto a Deus, ofereçam a Deus o que é de Deus, porém, ofereçam também a César o que é de César. O imposto é de César, então ofereça a ele. Então, essa mensagem, né, é um chamado para nós hoje, como cristãos. Nós devemos cumprir todas as nossas obrigações sociais. Alguns dizem assim: mas eu não vou pagar imposto porque o governo é corrupto, porque o dinheiro vai e não volta, porque o dinheiro está sendo mal utilizado. Quem é mais corrupto do que o Império Romano? E Jesus instruiu que pagassem impostos ao Império Romano. Então, nós precisamos, hoje ainda, ter a mesma mentalidade. Não é dever nosso
colocar em questionamento se nós devemos ou não cumprir os deveres, a menos que esses deveres entrem em contradição com a palavra de Deus. Aí, como disse o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, a seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus acreditavam, como eu disse, apenas nos 5 livros de Moisés, e eles não acreditavam em ressurreição. Realmente, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que é chamado também de a Torá, né? Ele fala pouco a respeito desse tema, ele não tem textos explícitos falando a respeito da ressurreição, né? Jesus poderia, então, ter defendido a ressurreição utilizando outros textos da Bíblia, outros textos do Antigo Testamento, mas não faria efeito nenhum para aquele grupo que considerava inspirado apenas os 5 livros, né? Então Jesus ele utilizou uma passagem lá de Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 14, que fala ali da sarça ardente, quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele argumenta que Deus não é Deus de mortos. Então, se Deus estava se referindo a Abraão, Isaque e Jacó como sendo Deus deles, né? Como sendo aqueles que receberam a mensagem, falou deles como se eles estivessem vivos, então era uma prova de que Deus pretendia ressuscitá-los. Então, eles perguntaram, né, a questão deles ali com Jesus foi a respeito de um homem, uma história hipotética que fala de um homem que se casou com uma mulher, mas ele morreu, e segundo a lei do levirato, uma lei que nós encontramos lá no Antigo Testamento, né, uma lei que nós encontramos no Deuteronômio, no capítulo 25, dos versos 5 a 10, diz que quando um homem morrer sem filho, para garantir a herança, que a terra continue na família, o seu irmão deveria se casar com a esposa, com a mulher, né? E dar um filho, mas aquele filho não seria filho dele, seria filho do seu irmão que morreu. Então, aqui nessa história hipotética, esse homem se casou, muitas vezes, essa mulher se casou com 7 irmãos e todos eles morreram sem filhos. E aí a pergunta é, quando ele chegar na eternidade, ela vai ser esposa de qual deles? E aí Jesus se respondeu, na eternidade não se casa nem se dá em casamento, então vocês não conhecem, né, o poder de Deus. Então ele descreveu o poder de Deus na ressurreição, indicou que não haverá casamentos no céu, né? E quando ele se refere, então, como eu já falei, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele estava sugerindo que eles seriam ressuscitados por Deus. Se alguém perguntasse a você, você conhece o poder de Deus? O que você diria? Então, será que você confia no poder de Deus? Será que você já teve experiências práticas do poder de Deus na sua vida? É um questionamento, né, que nós devemos nos fazer para que a gente possa saber como que Deus tem agido na nossa própria vida, né? É muito importante que a gente tenha testemunho pessoal para falar com as pessoas, né? Na parte de quinta-feira, nós temos o título O Maior Mandamento. E aqui é o fruto do resultado de toda a controvérsia, de toda a conversa de Jesus com aqueles líderes corruptos, aqueles líderes sem fé na palavra de Deus, aqueles líderes que estavam desconfiados de Jesus, mas alguém entre eles, um escriba entre eles, ouvia a conversa, né? E aí, em Marcos capítulo 12, versos 28 a 34, narra que esse homem, então, se referiu a Jesus, perguntando a ele qual era o grande mandamento da lei. Então, ao invés de fazer questionamentos superficiais, tentando colocar Jesus à prova, tentando descobrir se Jesus tinha ou não conhecimento, tentando derrotar Jesus numa narrativa, né? Ele perguntou algo que era realmente relevante. O autor diz assim, até agora, no Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes, com poucas exceções, era hostil a Jesus. Então, a maioria estava confrontando Jesus, né? Assim, o fato de um escriba ouvir as disputas e apreciar as respostas de Jesus mostra sua honestidade intelectual, inclusive, né? Porque ele reconheceu ali que Jesus estava realmente
vencendo todas as disputas, né? Então seria mais fácil para ele observar em silêncio, sem se envolver, né? Politicamente seria melhor para ele. Então o fato de que ele tenha publicamente perguntado, feito questionamentos a Jesus, inclusive feito um elogio a Jesus, as respostas de Jesus, né? Não que os outros não tivessem feito elogios também, né? Mas fizeram elogios hipócritas. Vê uma coisa interessante, né? Os líderes chegaram a Jesus e disseram assim: olha, você realmente é alguém que não vê como os homens veem, você não vê o exterior, mas vê o coração. Se você voltar ao livro de Samuel, isso é uma atribuição de Deus. Deus é que se declarou dessa forma. Eu não vejo como vocês veem, eu vejo o coração, não vejo o exterior, vejo o coração. Então eles apresentaram a Jesus um conceito que era devido somente a Deus, mas se apresentaram a ele com hipocrisia, querendo testá-lo, querendo fazer com que ele fosse reprovado diante das pessoas e até diante do governo romano. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, né? Às vezes sai da nossa boca, mas é hipocrisia, não está de acordo com o que nós vivemos ou pensamos, né? Então, voltando aqui, o escriba foi ao cerne da religião ao perguntar qual dos mandamentos é o mais importante. Jesus respondeu citando o Shema. Essa é uma das orações que os judeus decoram, né? É algo que está na mente e no coração dos judeus, é a oração que nós encontramos lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 4 e 5. É Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É uma declaração que Deus é o único Deus, ele é o único que pode ser considerado como Deus, né? E em seguida, ele fala do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então Jesus citou isso, né? Que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Então Jesus deu um bônus ainda, falando ainda sobre Levítico 19, verso 18, que ordena amar ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos foram relacionados um ao outro por João, né? João disse que se você não consegue amar ao próximo, a quem vê, você também provavelmente não ama a Deus a quem não vê. Então, a linguagem que foi utilizada por Jesus foi uma linguagem conhecida daquele homem. Jesus utilizou uma oração que era decorada por todos eles e citou também Levítico 19, que era um conceito que já existia entre os fariseus. Eles diziam que o mais importante era amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Porém, eles pecavam na questão de quem eles consideravam próximos, né? Eles geralmente consideravam próximos só aqueles da mesma fé, da mesma família, coisas assim, né? Então, o autor diz aqui que a linguagem vem dos tratados da antiguidade. Ele pergunta aqui, né? Como é possível ordenar o amor? Como que você bota assim, amor em primeiro lugar, amor em segundo lugar? Amor não deveria ser algo pleno, algo que você ama ou não ama simplesmente? Mas aí o autor diz aqui que a linguagem vem dos tratados da antiguidade. Isso todos nós sabemos, né? A linguagem que foi utilizada para escrever o Pentateuco e especialmente as leis, os tratados que Deus fez com Moisés e com Israel, era muito conhecido naquela época. Seria mais ou menos como se Deus chegasse para Moisés hoje, nos nossos dias, e falasse assim: isso que eu estou prometendo a vocês, eu vou reconhecer em cartório, eu vou levar ao cartório para ter firma reconhecida. Era como se Deus estivesse utilizando a linguagem dos contratos que eram utilizados na época. Então, na época, eles usavam essa mesma linguagem. E o autor acrescenta aqui que o termo amor se refere a ser fiel. Ele não apresentou nenhum argumento em relação a isso. É a primeira vez que eu me deparo com essa afirmação. Então, o que Deus estava exigindo aqui, na verdade, era fidelidade, né? Fidelidade de amor, né? E aí, então, podemos numerar, né? Porque, como Jesus já havia dito, é mais importante obedecer a Deus em primeiro lugar e aos homens em segundo lugar, né? Como ele citou o caso de César e do próprio Deus. Então, nós podemos ordenar, sim, o amor. Se o amor é obediência, né, nós precisamos obedecer a Deus sobre todas as coisas e, então, ao próximo
dentro daquilo que se refere às ordenanças de Deus, ou seja, nós não devemos obedecer ou amar ao próximo naquilo que vai contra os princípios de Deus. Nem toda forma, biblicamente falando, não é toda forma de amor que é válida, né? Ao contrário do que a cultura diz atualmente. Então, embora os conceitos não sejam exclusivos, né? Ou seja, se você ama a Deus, você naturalmente não vai amar o próximo. Não, eles são complementares, né? Você pode amar a Deus, e se você ama a Deus, naturalmente você vai amar ao próximo, porque você está alinhado com aquilo que Deus fez, né? Jesus, enquanto esteve aqui, revelou o caráter de Deus, e o caráter de Deus é um caráter de amor em favor daqueles que estão sofrendo, em favor dos excluídos, em favor daqueles que são necessitados. Inclusive, na interação com os fariseus aqui, Jesus está demonstrando isso, né? Então, o escriba que se aproximou de Jesus, ele foi honesto e viu clareza e simplicidade na resposta de Jesus e a confirmou. Disse que estava assim. E Jesus também elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Aí o autor diz aqui que não estar longe também não significa estar dentro, né? Porque ele ainda precisava reconhecer e receber Jesus para estar dentro do reino de Deus, já que o reino de Deus é Jesus, né? E aí o autor termina perguntando aqui de que maneira é possível amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, e como a cruz nos demonstra isso. Bom, se o amor não fosse tão distorcido como tem sido distorcido atualmente, né? O amor ele tem sido muito mais relacionado a sentimento, a emoções, do que a coisas práticas, né? Tem uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito, que ele diz que o amor dura apenas um momento como emoção, e ele dura uma vida inteira como admiração. Então, se nós queremos realmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos observar as qualidades que cada um tem, observar as qualidades do nosso próximo para que possamos nos aproximar dele, né, com admiração, e olhar para Jesus, compreender as qualidades de Jesus, estudando as qualidades de Jesus. Aí o autor nos pergunta aqui a respeito da cruz, como que a cruz pode nos auxiliar nisso? Então nós podemos tomar a cruz como algo pessoal. Jesus é aquele que foi à cruz por mim, ele me amou até o final. Então dessa forma não tem como não ter admiração por Jesus. Mesmo quando a emoção cessar, nós vamos continuar admirando e amando Jesus por toda a eternidade. Eu termino aqui essa minha participação. Peço a Deus que Deus esteja tocando o seu coração para que você não seja como aqueles que foram narrados aqui nesse texto, pessoas infrutíferas, pessoas que rejeitam Jesus, pessoas que vão ao limite para disputar com Jesus naquilo que Jesus falava. E às vezes nós fazemos isso também quando nós não concordamos com o texto bíblico, com aquilo que Jesus nos instruiu, nós vamos contra aquele texto bíblico. Mas fazer como esse homem que reconhece a sabedoria, que reconhece a bondade de Jesus e se aproxima dele com o desejo de compreender mais, de absorver mais e de fazer a vontade dele. Deus nos abençoe e que possamos crescer cada dia em admiração, em amor ao nosso Pai Celestial e a Jesus através das suas obras. E agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Guerreiro Marcos. Que bom que você está firme e forte, meu irmão. Valeu, Alexandre. Que você continue firme e forte, trazendo para nós essas reflexões. Valeu você, né, que chegou até aqui. #perguntas para consideração. Né? E aqui vamos então trazer aqui a primeira pergunta. Como aplicar hoje as lições do relato da purificação do templo realizado por Cristo? Você viu como o Alexandre trouxe para nós, né, o relato desse momento em que Jesus entra no templo, né, e vê o que estão fazendo na casa de oração. E aí a pergunta é como que nós podemos purificar a nossa igreja hoje? Eu vou trazer aqui alguns relatos. Nós somos aqui da Associação Oeste Paranaense, que pertence à União Sul Brasileira.
pessoal, e nós temos certas orientações, como por exemplo, só para linkar com o tema aqui, fazer uma ligação com o tema, nós temos orientações que, por exemplo, o Clube Desbravador nem deve fazer muita promoção de venda de pizza, venda de sorvete, até porque Deus tem abençoado tanto os irmãos financeiramente, o clube ter que, sabe, ficar gerando essa relação de venda, de comércio, dependendo, né, o clube pode até se gostar disso, ver que às vezes dá muito recurso, às vezes não dá nenhum recurso, mas de qualquer forma nós temos alguma orientação para evitar isso. Nós temos também orientações, por exemplo, para quando vier alguns grupos, antigamente a gente montava dentro da igreja aquelas banquinhas, né, para vender, a divulgar, né, o trabalho aí de alguns ministérios. Até isso a gente tem orientação que isso não seja feito dentro do templo, seja feito na calçada, lá fora, né, para tentar se respeitar. E também, novamente, né, eles têm os ministérios, claro que tem que bancar o ministério, mas eu acho que Deus abençoa suficientemente cada irmão, né, para que a gente possa ajudar esses ministérios. Assim como vocês ajudam Entre Linhas aqui, dando um joinha, a gente não tem pedido para ninguém ser membro do canal, nem mandar pix, nada, porque graças a Deus a gente não precisa, nós temos o nosso trabalho, né? Claro que um dia que a gente precisar querer que o ministério cresça, o Entre Linhas cresça, a gente pode chegar a pedir, falar, pessoal, deposita aí no Pix, porque a gente quer comprar uma câmera nova, a gente quer fazer alguma coisa, algum trabalho missionário, né? A gente vai pedir, mas graças a Deus não estamos precisando, nós temos o nosso trabalho, o Ricardo tem o dele, o Alexandre tem o dele, o Marcos tem o dele. Então, assim, a gente não pode transformar a obra de Deus, sabe, numa fonte de renda, numa fonte lucrativa de renda, né? Ainda pedir uma ajuda para um certo ministério, eu ainda tenho minhas ressalvas lá, porque nós temos os dízimos e as ofertas. E, infelizmente, aqui na nossa igreja nós temos muitos problemas com dízimo, que isso eu acho que é básico, né? Isso é problema de fé, tem que ser resolvido rapidamente. E tem o problema da oferta, que a oferta é uma questão de gratidão, de coração, né? E aí nós temos muitos problemas porque nós temos pouquíssimos irmãos ofertantes. Conte aí para nós como que você, né, purificaria mais a sua igreja e se a sua igreja, né, tem assumido o compromisso aí de sustentar a obra de Deus, de viver para pregar o Evangelho. 2. Quão central é a Bíblia para a vida de fé? Ou seja, a Bíblia, pessoal, é o alicerce de nossa fé. O Marcos até já verbalizou em semanas anteriores, né, dizendo assim que muitas vezes a gente pode questionar que a Bíblia é um monte de livro, que a Bíblia é cultura, é ideias, são histórias, né, de um povo, folclore de um povo, mas quando você entra principalmente na parte das profecias, o Marcos deixou bem claro, é impossível questionar a fonte divina daquela inspiração. Então, quão central é a Bíblia para a vida de fé? É o esteio, é o centro, a palavra de Deus, né? E aí continua a pergunta assim, por que nós devemos rejeitar as tentativas de diminuir a autoridade das Escrituras e a teoria de que as Escrituras são ideias de pessoas do passado a respeito de Deus? Pessoal, novamente, se a Bíblia for colocada, né, num patamar, tipo assim, é uma obra de Paulo Coelho, é uma obra de Machado de Assis, pessoal, novamente, seriam somente palavras, ideias, né, colocadas aí ao vento. E a palavra de Deus, ela contém muito mais do que isso, né? São 66 livros escritos aí por aproximadamente 40 autores durante 1.600 anos, para manter a coesão, né, desse texto, dessas mensagens. Só o Espírito Santo mesmo para conduzir. Então, assim, a palavra de Deus é algo, como nós já acabamos de falar, é a palavra de Deus. Homens inspirados. Com exceção da parte da Bíblia que o dedo de Deus escreveu, né? Levíticos 27, verso 30, Êxodo, onde fala, né, que Deus pegou a tábua e escreveu com os próprios dedos. Mas vamos lá, pessoal. Pergunta 3. Qual é a linha de separação adequada entre a igreja e o Estado? Como o ensino em que Jesus trouxe em Marcos 12, 13 a 17 nos ajuda a compreender essa questão? A pergunta 3, pessoal, fala sobre a mensagem que Deus fala, né? Jesus fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Inclusive, no último domingo, eu preguei sobre esta passagem. Quem quiser assistir, IAS de Central CM, vou ver se eu coloco o link aqui, o cartão aqui, tá? IAS de Central CM, tá? Tem lá a mensagem, dai a César o que é de César. Nós precisamos entender, pessoal, o que é de César e o que é de Deus. Os irmãos estão, não sei por que razão, né? Talvez por relapso, por desinteresse, os irmãos estão perdendo a noção o que é de César. O que é de César, dá a César. Imposto de renda, pessoal, é imposto de renda.
Tem gente que dizima sobre o líquido, tem gente que dizima sobre o bruto. Pessoal, você recebe X. Desse X, 20% é imposto de renda, César. 11% em INSS, César, né, que é para o seu César, na sua aposentadoria. Sei lá, às vezes 10% é a sua prestação do plano de saúde. E vai. E aí o seu dízimo, que é de Deus, e aí? Eu não sei qual cálculo você faz, depois você coloca aí, né? Você pega desse montante e faz o seu dízimo, isso aqui foi as bênçãos de Deus, e aí você dizima isso, ou você deduz tudo e é o que sobra aqui você dizima? Não sei, é coisa pessoal, conversa com Deus, acho que cada um vai... Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí, pegando os trechos, né, da Bíblia, eu uso nesse sermão onde fala que nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, nós somos comprados com altíssimo preço, não foi por ouro nem por prata, né, mas foi com coisas incorruptíveis que fomos comprados, pelo sangue de Cristo. Salmos 24:1, né, ao Senhor pertence os céus, a terra, a plenitude, tudo que nele habita, então tudo é de Deus. Tá? Então isso é importante, o que é de César e o que é de Deus. A separação adequada entre igreja e Estado. Bom, nós vimos aí o nosso exemplo da nossa querida bancada evangélica, pessoal. Que de evangélica não tem, quer dizer, só tem o nome, né? Eu ia falar, não tem nada, tem o nome, né? É evangélico. Mas a última coisa que eles estão defendendo é o evangelho nessa bancada, pessoal. A última coisa que eles estão defendendo é Jesus, é o pobre, é a viúva. Porque, assim, projetos que mudariam a vida do miserável nesse país ficam lá em sessões e discussões. Projetos que financiam campanha, que liberam ementa, que cobram impostos, são aprovados na madrugada. Então, assim, que bancada evangélica é essa? Então, essa separação do Estado, pessoal, é uma coisa que a gente aprendeu, né, com a história, que ela é necessária. Igreja é igreja, Estado é Estado. Quando o Estado se aproxima da igreja ou a igreja se aproxima do Estado, olha a história, o Alexandre é historiador, né? Nós aprendemos isso em várias lições anteriores. Nós vamos sofrer. E já estamos sofrendo um pouquinho disso, né? Eu trouxe também nessa mensagem, né, as notícias, né, sobre Louisiana e Oklahoma, nos Estados Unidos, que os dois governadores, eu não lembro o nome deles, está lá na mensagem, os dois governadores decretaram leis estaduais que obrigam as escolas estaduais a terem os 10 mandamentos, né, fixados na sala de aula, e o outro, Oklahoma, obriga as escolas a estudar a Bíblia e estudar os 10 mandamentos. Pessoal, o Estado está obrigando as pessoas a estudar os 10 mandamentos. Bom, primeiro que você sabe quais 10 mandamentos vocês estão estudando, né? Apesar de estar escrito sábado na tábua, eles leem, né, do jeito deles, domingo. E o Estado está querendo forçar. Então, pessoal, e muitos cristãos estão felizes da vida. É isso aí, tem que forçar mesmo, põe 10 mandamentos. Pessoal, não sei, né? Acho que temos que tomar cuidado com essas nossas alegrias, ver se Deus está alegre. Busque textos que falem da ressurreição. Por que essa doutrina da ressurreição é tão importante, pessoal? Olha, tem vários textos, mas o que eu busquei mesmo foi 1 Coríntios 15, verso 16 e verso 17, pessoal. Que eu até vou ler aqui, trouxe aqui para vocês, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis vós nos vossos pecados. E ainda tem o verso 18 que diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Né? Isso aqui pegou no meu pé. Às vezes a gente fala assim: mas suponhamos que não exista Deus, ainda assim, né, estou seguindo a Jesus, pelo menos. Não, pessoal, somos mais infelizes dos homens sem a ressurreição de Cristo Jesus, sem a ressurreição dos mortos que virão. Fica aí a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Pessoal, valeu pela companhia até aqui. Hashtag agora sim, fui até o final, fui até a pergunta. Que bom que você é Entre Linhas Raiz e faz essa companhia, digere o vídeo inteiro, né? Gostaria de ver aí, pessoal. Eu tenho o gráfico, né, das pessoas que assistem. Não é tudo anônimo, né, mas o quanto de cada parte do vídeo é assistido pelas pessoas. Pessoal, e nos vemos então já na 10ª lição, os últimos dias de Jesus. Vamos estudar aí os últimos dias de Jesus, caminhando já para a 11ª, 12ª e 13ª lição, e acabamos essa série de 13 estudos. Vamos encerrar com uma oração, pessoal? Oremos.
Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixaste nessas lições exemplos de como nós devemos encarar certas situações ainda contemporâneas, Pai. Obrigado aí por ter usado a mim, o Marcos, o Alexandre. Obrigado porque o Ricardo está vivo, está com o coração batendo, respirando sem ajuda de aparelhos. Obrigado porque cada um conseguiu ouvir. E agora ajude nessa segunda parte a praticar e a disseminar essa mensagem, Pai. Ajude com os nossos alunos, nossos discipulandos, quem está estudando a Bíblia conosco, que eles possam se maravilhar com a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.